bem-vindos ao Assessorando. Puxe sua cadeira, pegue sua xícara de café, porque na aula de hoje, na aula 3, nós vamos falar sobre o profissional autônomo. O profissional autônomo é aquele que exerce atividade profissional de forma independente e sem vínculo empregatício. Aqui estão alguns exemplos: representante comercial autônomo, corretor de imóvel, profissional da beleza e estética, profissional de consultoria e gestão, profissional da saúde, profissional da educação e treinamento, profissional domiciliar, entre muitos outros. O profissional autônomo pode prestar seus serviços de forma independente para outra pessoa física, para pessoas jurídicas ou oriundos do exterior. O profissional autônomo é a pessoa física que exerce profissionalmente a sua atividade. Ele é um contribuinte individual, portanto, não tem vínculo empregatício, é um trabalho não assalariado, que pode prestar serviço para outras pessoas físicas, pode prestar serviço para pessoas jurídicas e de comércio exterior. Por exemplo, um profissional autônomo presta serviço para um cliente pessoa física. E a pessoa física paga a quantia de R$3.000 para o profissional. Sobre esse valor deverá ser recolhido o INSS de 20%, observando o teto de recolhimento desse tributo. O profissional autônomo deverá registrar o valor recebido para apuração do IR. O autônomo também deve observar as obrigações municipais com o ISS e licenças exigidas. Primeiramente, vamos falar aqui do profissional autônomo que presta serviço para uma outra pessoa física. Vamos dar como exemplo aqui um dentista. É muito comum os dentistas prestarem serviço para os seus pacientes e, em razão da sua prestação de serviço, por ser de pessoa física para pessoa física, esses rendimentos eles têm que se submeter ao Carnê-Leão. Então, você tem que levar essas informações, esses recebimentos para o Carnê-Leão para serem tributados. Vamos utilizar o Carnê-Leão. Para isso, nós vamos registrar os valores citados no exemplo anterior. Vamos em rendimentos, adicionar um rendimento. Na aula de hoje, nós estamos trabalhando com profissional autônomo, trabalho não assalariado. A natureza é trabalho não assalariado. Nós vamos trabalhar com o mês de maio. Vamos registrar essa renda em maio. No nosso exemplo, a prestação de serviço ocorreu para pessoa física. Você tem que preencher o CPF do responsável. Vai ter que colocar o CPF de quem você está recebendo. Se houver um beneficiário, vai ter que colocar também. Exemplo: o pai ou a mãe está pagando, mas quem é o dependente deles que está recebendo o serviço é o filho. Um exemplo. Vamos preencher aqui o histórico. Recebimento de serviço XYZ. E vamos colocar lá o valor de R$3.000 como nosso exercício. Incluir rendimento. Aqui eu posso incluir ou retornar. Vou retornar. Pronto. O primeiro registro do salário, do trabalho não assalariado, do profissional autônomo, está registrado no dia 15 de maio. Vamos para o demonstrativo. Maio, aqui o rendimento, trabalho não assalariado, ele já aparece aqui. Dedução considerada 528, imposto a pagar 27. No próximo exemplo, o profissional autônomo presta serviço para uma pessoa jurídica. O valor da prestação é de R$5.000, no entanto a pessoa jurídica está obrigada a reter os tributos incidentes na fonte. Do valor bruto, a pessoa jurídica deve reter 11% de INSS, observado o teto de recolhimento desse tributo. A pessoa jurídica deve reter o imposto de renda utilizando a tabela progressiva. Desta forma, a pessoa jurídica fica responsável pelo recolhimento dos tributos retidos, pagando o valor líquido de R$4.100 ao profissional autônomo. Você pode perceber que a principal diferença entre prestar serviço para uma pessoa física e o autônomo prestar serviço para uma pessoa jurídica é que prestar serviço para uma pessoa física, você tem que pegar os recebimentos efetivos, os pagamentos das despesas dedutíveis, levar para o Carnê-Leão e lá apurar o imposto de renda, gerar o DARF e pagar o DARF.
No caso da prestação de serviço para uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica ela é obrigada por lei a reter os impostos. Nesse exato momento, nós vamos registrar, conforme o nosso exemplo de prestação de serviço para a pessoa jurídica, no Carnê-Leão. Mas você me disse que não precisava fazer o Carnê-Leão. Vamos colocar essa informação lá e eu já explico o porquê que o Carnê-Leão dá a possibilidade de você fazer o registro dessa receita. Vamos voltar para a ficha de rendimentos. Trabalho não assalariado, mesma coisa. A data, vamos colocar aqui 20 de maio de 2023. Lembra que no nosso exercício estamos trabalhando com o mês de maio. Recebimento de pessoa jurídica, coloca o CNPJ da pessoa jurídica aqui, coloca um histórico. Recebimento de PJ referente, serviço ABC. Eu vou colocar o valor que eu recebi, 4.148. Não era 5.000? Houve as retenções na fonte e eu vou informar aqui só o valor líquido, o que eu recebi nessa data, efetivamente. Vou incluir o rendimento, incluir um novo ou retornar. Vamos retornar. Aqui está os nossos 2 lançamentos, um de pessoa física, outro de pessoa jurídica. Só para relembrar aqui, nós temos essas funções de alterar ou excluir, se for necessário. Vamos para o demonstrativo. Perceba que o Carnê-Leão, ele só traz para efeito tributário o rendimento que nós recebemos da pessoa física, dos R$3.000. Veja que o imposto a pagar de 27 continua o mesmo. São 2 situações que eu quero falar aqui. Primeiramente, o registro do recebimento da pessoa jurídica não afeta a parte tributária. No entanto, o profissional autônomo, ele utiliza, nós vamos falar isso mais à frente, mas eu vou antecipar aqui, ele utiliza de despesas dedutíveis do livro caixa. Imagina o seguinte, você em um determinado mês presta serviço apenas para pessoa jurídica. Você não utiliza as despesas do livro caixa para bater da base de cálculo, porque a pessoa jurídica reteve na fonte. Nós constatamos isso aqui. Então, você faz o que com aquelas despesas? Você transporta o saldo para o mês seguinte. Se no mês seguinte você prestar serviço para uma pessoa física, o Carnê-Leão vai ficar registrado isso. Aí sim, as despesas do mês anterior você utiliza para bater daquele serviço de pessoa física. Lembrando que essa regra só serve para o exercício. Então, se sobrar ali um saldo para aproveitar no ano de 2023 para 2024, lá em 2024 zera. Tá? Então, é importante isso aqui. A segunda situação é a seguinte. A empresa que reteve na fonte os tributos, ela deverá informar para o autônomo, dar um informe de rendimentos. Esse informe de rendimentos vai vir o rendimento bruto, o INSS descontado, o imposto de renda descontado, para que você coloque essas informações diretamente na declaração de ajuste anual, nas fichas de pessoas jurídicas. No próximo exemplo, o profissional autônomo exporta seus serviços para um contratante no exterior. O profissional autônomo, depois de fazer o câmbio da moeda estrangeira, recebe o valor de R$3.500. O recolhimento ou não do INSS é polêmico, podendo ter 2 interpretações. Sendo assim, deve-se analisar caso a caso. No entanto, o imposto de renda deve ser apurado pelo Carnê-Leão. O recebimento do exterior pela pessoa física, por esse profissional autônomo, tem incidência do imposto de renda, deve ser tratado no Carnê-Leão. Sobre o INSS nós vamos deixar para a aula 4 e vamos verificar aqui no Carnê-Leão como que é que funciona a tributação recebida do exterior. Vamos para a ficha rendimentos, adicionar um rendimento. Não temos a opção de exterior aqui, então nós precisamos ir aonde? Na configuração.
Eu vou em configuração, rendimento recebido ou pagamentos, né, do exterior. Sim, vamos salvar, adicionar um rendimento, pronto, apareceu a opção. Veja que agora o Carnê-Leão está adaptado para aquele que recebe rendimentos do exterior. Seleciona, vamos informar um histórico. Vamos colocar recebimento exterior, referente, vamos colocar ABC aqui, serviço, pode colocar qualquer histórico. É muito importante observar essa situação. Eu prestei um serviço para o exterior, o dinheiro veio ou não para o Brasil. Um caso, por exemplo, aqui de um cliente que teve um recebimento dos Estados Unidos, o dinheiro não veio para o Brasil, ficou nos Estados Unidos em dólares, mas como quem prestou o serviço estava no Brasil e ele se enquadrou no critério de ter que apurar o Carnê-Leão, mesmo o dinheiro não tendo vindo para o Brasil, na data do recebimento você tem que fazer o câmbio, pegar o valor em reais e apresentar para a Receita Federal, apurar isso dentro do Carnê-Leão. Vamos colocar o valor aqui, no nosso exemplo foi de R$ 3.500, incluir, vamos retornar, vamos verificar como que vai ficar o demonstrativo. Por enquanto nós não estamos trabalhando com pagamento nenhum. Olha, eu fiz o lançamento do recebimento exterior em setembro. E eu não queria isso, mas foi bom, porque nós vamos voltar lá e corrigir. Não é setembro, Leandro, nós estamos trabalhando com maio. Olha, a alteração, eu quero alterar isso aqui. A data não me é permitido alterar. Eu só consigo alterar esses critérios aqui. A data não é possível. Então eu vou ter que fazer o quê? Vamos ter que excluir esse lançamento. Então esse lançamento aqui será excluído. Veio a calhar a informação porque a partir daqui nós vamos trabalhar com a exclusão de um rendimento. Eu disse não? Sim. Isso. Então nós fazemos o quê? Vamos adicioná-lo novamente. Agora não vamos errar não. 13 de maio de 2023. Exterior. Recebimento exterior. 1, 2, 3, vamos colocar aqui. R$ 3.500. Fizemos o câmbio e na transformação deu 3.500. Por exemplo. Vamos retornar. Agora está certo. Estamos trabalhando com maio. Vamos para o demonstrativo. Rendimentos tributários, trabalho não assalariado, mesmo que sendo do exterior, somou-se os 3.000 da pessoa física, 3.500 do exterior, coloquei nenhum dependente, livro caixa ou despesa dedutível que possa abater dessa base de cálculo, então o Carnê-Leão está pegando aqui o desconto simplificado e utilizando como dedução considerada, 528 para 2023. Vamos chegar na base de cálculo do imposto de renda, imposto devido, 757,34. Não teve nenhum pagamento exterior, então mantém-se os valores, não tem valor nenhum pago, valor saldo a pagar de 757,35. Vamos constatar o cálculo do Carnê-Leão manualmente aqui para verificar como que ele fez. Então tá bom, ó, rendimento bruto. No nosso rendimento bruto foi 3.000 mais 3.500, 6.500. A dedução considerada foi o desconto simplificado. Chegamos no valor de 5.972. A alíquota, onde é que eu vou enquadrar aqui? Eu vou olhar para cá. Então eu estou aqui, ó, nessa faixa, ou seja, 27,5. Vamos colocar 27,5. E a dedução legal da tabela é essa aqui, 884,96, imposto a pagar 757,34. Então foi assim que o Carnê-Leão chegou nas informações.
Para a apuração do Carnê-Leão, o profissional autônomo pode deduzir algumas despesas da base de cálculo do imposto de renda. As despesas dedutíveis permitidas pelo Decreto nº 9.580 de 2018 são: dedução por dependente, pensão alimentícia, previdência oficial, despesas dedutíveis, livro-caixa. Quem pode ser dependente do profissional autônomo? O cônjuge, o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de 5 anos ou por período menor se da união resultou filho. A filha, o filho, a enteada ou enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. O menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque do qual detém a guarda judicial. O irmão, o neto ou bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. Os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal, e o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador. Quais as regras para deduzir a pensão alimentícia paga pelo profissional autônomo? Para ser considerado oficial, para efeitos de dedução do imposto de renda, a pensão alimentícia deve ser homologada judicialmente ou por escritura pública. A partir do mês em que for efetuado o pagamento, é vedada a dedução relativa ao mesmo beneficiário do valor correspondente ao dependente. O valor da pensão alimentícia não utilizado como dedução, no próprio mês de seu pagamento, poderá ser deduzido no mês subsequente. Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo desconto. Outra importante despesa dedutível são as de natureza previdenciárias. Com observação do artigo 67, tanto Previdência Social como Previdência Privada podem ser utilizados como deduções. As contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. As contribuições para as entidades fechadas de previdência complementar de natureza pública, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social. Quero chamar a atenção para as despesas dedutíveis que não podem ser utilizadas por duas fontes distintas. Exemplo, um casal tem um filho. Ou o homem ou a mulher deve informar a criança como dependente. Não pode ser utilizada pelas duas fontes. Quem pode utilizar as despesas dedutíveis no livro-caixa? O livro-caixa deve ser utilizado por trabalhador não assalariado, titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro. O representante comercial pode deduzir despesas com transporte, manutenção de veículo, combustível, estacionamento, seguro e IPVA. O livro-caixa não pode ser utilizado para rendimentos de aluguel e de transporte. Quais as despesas dedutíveis utilizadas no livro-caixa? A remuneração paga a terceiros, desde que haja vínculo empregatício, e os encargos trabalhistas e previdenciários correspondentes. Os emolumentos pagos a terceiros, e as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. As despesas dedutíveis são aquelas na qual está vinculada a atividade do profissional autônomo. Não é permitido ao profissional autônomo, qualquer que seja, com uma exceção apenas, a utilização de despesas com veículos, IPVA, locomoção, como despesa dedutível. Você teria que colocar lá em despesas não dedutível. No entanto, o profissional de representação comercial, ele pode utilizar. Enfim, ele precisa de locomoção e tudo que está vinculado à atividade dele, inclusive combustível, manutenção, IPVA, pode ser utilizado para dedução da base de cálculo do imposto de renda, ou seja, o livro-caixa e as despesas dedutíveis são formadas para o representante comercial, apenas para ele, formado com despesas de locomoção. E quais são as despesas não dedutíveis? As cotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos e as despesas de arrendamento. As despesas com locomoção e transporte, exceto na hipótese de representante comercial autônomo, e em relação aos rendimentos de transporte e garimpo. As despesas não dedutíveis, então, são aquelas que não estão vinculadas diretamente à atividade ou aquelas na qual o Carnê-Leão não permite ser utilizadas. Por exemplo, depreciação de equipamento ou aquisição de bens,
Você compra uma cadeira, um móvel, uma cadeira odontológica, um maquinário, não é permitido deduzir da base de cálculo do imposto de renda, então são considerados como despesas não dedutíveis. O que o profissional autônomo deve fazer quando houver excesso de despesas dedutíveis? E quanto à comprovação das despesas e receitas? É permitido a soma do excesso de deduções nos meses seguintes, até dezembro do mesmo ano calendário. O excesso de deduções porventura existente no final do ano calendário não será transposto para o ano seguinte. O contribuinte deverá escriturar as receitas e as despesas em livro caixa e comprovar a sua veracidade por meio de documentação idônea. Como eu disse anteriormente, a soma do excesso de dedução pode ser utilizada no mês seguinte. Por exemplo, você tem mais despesa dedutível no mês do que teve receita. Essa diferença pode ser utilizada no mês seguinte, desde que você utilize no ano calendário. Não se passa esse excesso de um ano para o outro. Outra situação aqui é que o contribuinte precisa ter todos os comprovantes, pelo menos por 5 anos, dos recebimentos e das despesas. Então, toda despesa ali que você registrar, você tem que ter a comprovação daquela despesa e também a comprovação das receitas. Vamos utilizar agora o Carnê-Leão para realizar pagamentos. Adicionar pagamento. Na natureza do pagamento, nós vamos adicionar uma previdência oficial. No nosso exemplo, vamos dizer que nós pagamos no dia 20 de maio de 2023, fizemos um recolhimento de INSS referente ao mês de abril de 2023. No nosso exemplo, tá? A competência foi... Nós precisamos colocar a competência aqui, é importantíssimo isso aqui. 4 de 2023. Vamos dar no nosso exemplo que nós pagamos R$600 de INSS, não teve multa, não teve juros e vamos incluir o pagamento. Retorna. Na nossa ficha inicial já apareceu o nosso lançamento, vamos continuar fazendo alguns lançamentos aqui. Na natureza do pagamento, nós vamos em despesas dedutíveis e lançar uma água. No dia 5 de maio de 2023. Pagamento água referente ao mês de abril, no valor de R$150. Inclui o pagamento, retorna, despesa dedutível, vamos procurar aluguel. No dia 10 de 5 de 2023, pagamento de aluguel referente ao mês de abril. No nosso exemplo, um aluguel de R$1.500, vamos incluir o pagamento. Retorna. Perceba que os nossos lançamentos estão todos aqui, ó. Agora vamos fazer um último lançamento na nossa simulação. Vamos lançar aqui uma energia elétrica no dia 7 de maio de 2023. Pagamento de energia referente ao mês de abril, no valor de R$750. Pronto, formamos aqui as despesas do nosso livro caixa e uma previdência oficial que vai abater lá do cálculo do Carnê-Leão. Vamos para o demonstrativo, porque agora aquela informação, o nosso imposto de renda estava dando R$700. Veja, o trabalho assalariado e o rendimento do exterior somava R$6.500. Olha só que interessante, a dedução considerada passa a ser de R$3.000. Porque nós temos o quê? Livro caixa, que é dedutível do trabalho não assalariado do autônomo, de R$2.400. E a previdência oficial que aparece aqui. Qual é a dedução considerada que o livro caixa vai utilizar? Vai utilizar os R$3.000 para bater da base de cálculo. Veja que o imposto de renda diminui para R$ 154,60. Vamos verificar na prática agora como é que ficou a situação. Antes tinha dado 757 de imposto de renda. No entanto, faltavam as despesas dedutíveis e o livro caixa
Previdência oficial ficou em R$ 600 e o nosso livro caixa em 2.400. Veja que a opção A, ela ficou como R$ 3.000, em relação à opção B, de 528. Então, a dedução considerada, nós vamos considerar aquilo que for maior. O Carnê-Leão utilizou, então, R$ 3.000. Que a base de cálculo foi para R$ 3.500, vamos encontrar 3.500. Terceira faixa, alíquota de 15%. Então, aqui nós vamos mudar, 15%. A dedução legal também mudou, R$ 370,40, R$ 154,60. Apuração do Carnê-Leão e emissão do DARF. A apuração consiste no registro efetivo dos recebimentos. É preciso informar na ficha de identificação se o profissional autônomo tem ou não dependentes. Registrar na ficha pagamentos a pensão alimentícia, se houver pagamento efetivo. Registrar na ficha pagamentos a previdência oficial efetivamente paga. Registrar na ficha pagamentos cada despesa dedutível, utilizando o plano de contas do Carnê-Leão. Como alternativa às despesas dedutíveis, o programa irá comparar com o desconto simplificado da MP 1171. Ao comparar as duas alternativas, o Carnê-Leão vai escolher ou as despesas dedutíveis ou o desconto simplificado, o que produzir menor imposto. Dos recebimentos é descontado as despesas dedutíveis ou o desconto simplificado, produzindo a base de cálculo do imposto de renda. Sobre essa base de cálculo é aplicada a sistemática da tabela progressiva. Se houver valor apurado maior que R$ 10, o sistema emitirá um DARF para recolhimento do imposto de renda. O mês de maio está fechado, não há mais nenhuma receita para lançar, nenhum rendimento, nenhum pagamento. Podemos já emitir o DARF. Embaixo desse 154,60, clica no ícone e pronto, geramos o DARF para pagamento. Você pode perceber que o DARF saiu com um valor de R$ 190, era para ter saído com um valor de 154. Isso ocorreu porque nós calculamos o mês de maio, mas eu estou gravando essa aula em setembro. O que acontece? O software, essa calculadora, ela vai pegar os dias de atraso e apurar a multa e os juros. Não tem como tirar o DARF sem multa e juros passado o prazo ali do vencimento. Qual que era o prazo de apuração do mês de maio? Entre o dia 1º e o último dia útil de junho, com o DARF deveria estar com o DARF vencendo no último dia de junho. Então, o mês de maio deveria ser apurado em junho. Como eu apurei em setembro, ele pega os dias ali de atraso e calcula automaticamente e te dá a guia já pronta com o vencimento, novo vencimento com multa e juros. E quanto tempo, mais tempo passa, mais multa, mais juros. Aliás, a multa ela chega num limite de 20% ali e os juros ele continua a depender. Por último, vamos fazer o lançamento do DARF. Vamos lá em pagamentos. Tem que lançar ele, Leandro? Tem. Lança, tá? Vou explicar por quê. Pagamentos. Aqui em natureza do pagamento, você vai escolher o DARF, esse DARF aqui, não do exterior. Ao menos que você tenha pago um DARF no exterior. Imposto pago, vamos dizer aqui que no dia 13 de setembro eu paguei fora, bem fora do prazo, tá? Então vamos colocar aqui, recolhimento do imposto de renda referente maio de 2023. Período de apuração é obrigatório, todo tributo tem que colocar o período que foi apurado. No nosso caso, maio de 2023. Valor principal, R$ 154,60. Multa, R$ 30,92. Juros, R$ 4,96. Chegamos no valor do DARF. Inclui o pagamento. Retorna. Todos os nossos registros estão aqui. Veja que eu fiz o lançamento em setembro, tá? No entanto, eu informei a competência aqui. Vamos olhar agora o demonstrativo. Mesmos valores. Saldo a pagar, 0. Por quê? Eu fiz o imposto pago, eu paguei o imposto. E você só deve registrar aqui se efetivamente você pagar.
Olha, perceba que, embora teve multa e juros, o valor, se você informar corretamente em pagamentos, ele vem o valor do principal e vai abater o valor devido e não vai haver saldo aqui. Se você deixar saldo aqui e importar para a declaração de ajuste anual, esse valor vai ser cobrado pela Receita Federal no futuro. Muito bem, essa foi a demonstração dos autônomos. Espero você na aula 4 e fica com Deus.